meus queridos alunos do 8º ano, aula de correção. Aperta o livro. Uma página só, na verdade é 2 páginas, porque um texto está na página e as perguntas na outra. Vamos lá, na página 146. Pegou o teu livro? Vamos lá. Lembrando que isso aqui é para vocês tentarem fazer em casa, tá? E depois assista esse vídeo para ver se está correta a tua resposta, tá? Lembrando que não é para ficar igualzinho a minha resposta, é para vocês treinarem, vocês têm que praticar o conhecimento, tá bom? E é escrito também, né? Vamos escrever, digitar, mas também se tiver a oportunidade para escrever. Nesse caso aqui é o livro, tem que escrever. Mas é importante a escrita. Vamos lá, número 1. Identifique 2 características que poderiam fazer uma pessoa ser considerada um caudilho. Professor, o que é um caudilho, professor? Vamos lá. Então, é importante destacar aqui que as características do caudilho poderiam ser um militar competente, tá? Primeira coisa, ser militar que trabalha para a nação, que é eficiente, é responsável nos horários, nos cumprimentos das tarefas, tudo isso. Um proprietário rural que organiza as forças policiais de sua propriedade dos vizinhos. Lembra que nós estudamos aqui no Brasil, tinha os coronéis. Mas é muito parecido. A América Espanhola, vamos colocar assim, que faz parte da América Latina, sempre teve essas pessoas assim, que eram os fazendeiros, latifundiários, que eles tinham força policial. Eles tinham o exército praticamente, as armas. Eles compravam as armas e passavam para os seus servos. Um líder político local que, para ganhar as eleições municipais e regionais, utiliza seus dotes pessoais para persuadir os eleitores. Não, quarto característica, ou pessoa, né? Um líder que fala bem e impressiona as pessoas, aquele que escreve bem e que tenha feito curso superior. Então, o caudilho, nessa perspectiva, o que seria então? Seria um militar eficiente, tudo interesse, né, governamental, vamos colocar assim, né? Poderia ser uma pessoa, um político que falasse bem, né? Ensino superior era muito importante nessa época, tá? Lembrando que o acesso ao ensino superior era muito pouco, muito difícil, mas os coronéis, muitos vezes não tinham estudo, mas pagavam para os filhos estudarem, e muitos iriam até para a Europa para estudar. A maioria deles ia para a Europa para estudar, né? França, principalmente, tá bom? E também, então são pessoas assim que não tem uma voz ativa na sociedade, tá? 2. Há pessoas que lutam pelos seus interesses, há pessoas que lutam pelos interesses dos outros, e há pessoas que lutam pelos seus interesses e pelos interesses dos outros ao mesmo tempo. É preciso entender isso para entender o caudilismo. Segundo o autor do texto, ao apoiar um caudilho, que tipo de vantagens as pessoas poderiam buscar? Vou dar uma sugestão para vocês, tá? Segundo o texto, as pessoas poderiam ser movidas por interesse de se destacar entre os demais indivíduos do grupo, interesse de se mostrar guerreiro e soldado, necessidade de ganhar o sustento da vida e da família, necessidade de se achar protegido diante das dificuldades, interesse e necessidade de encontrar parceiro para seu cotidiano. Entendeu? Então, a 2 a 1 são muito parecidas, tá? Então, para ser caudilho tem que ser uma pessoa de destaque, que tem uma ação política, social, tá? E por fim, a 3, próximo ao fim do texto, o autor afirma que o caudilismo foi uma forma de exercício de poder numa determinada sociedade em um certo lugar. Segundo a sua compreensão, a maneira como o caudilho exercia a autoridade e o poder era autoritária. Justifique a sua resposta. Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? É assim, meus queridos. Durante a história, o autoritarismo faz parte. Tem períodos e lugares que é mais, outros menos, mas faz parte.
tá? Então, é possível dizer que essas autoridades, esse poder é exercido de maneiras autoritárias. Entretanto, alguns alunos, né, já vocês podem argumentar que muitas pessoas apoiavam o caudilho pois buscavam vantagens pessoais. A história precisa ser pensada a partir da pluralidade dos autores sociais e dos esquemas de explicações generalizantes. Então, aqui está falando aqui a sugestão do livro para vocês, que é importante a pluralidade. O que é pluralidade? É ter pessoas em funções, mas com ideologias divergentes. O que é divergente? É diferentes, tá? Então, é importante que em alguns momentos pode ter autoridades, mas tem que respeitar a democracia, tem todas as questões. Eu vou deixar para vocês explicar se vocês concordam ou não, tá bom? Só lembrando que o autor desse texto está defendendo então o caudilismo, tá? Então você tem uma posição, se você é a favor ou contra, se você acha que é autoritário ou não, tá bom? E como sabemos, né, o poder tem pessoas que têm interesses próprios, né, os políticos, deputados estaduais, federais, prefeitos, que pensam primeiro em si, depois nos outros, ou nem pensam nos outros. Então é uma crítica também. E a B, aqui se refere a determinada sociedade sobre a qual o caudilho exerceu seu poder em que certo grau isso ocorreu. Sociedade representada pelos habitantes das nações latino-americanas, majoritariamente rurais, que organizaram seus estados nacionais durante o século XIX. Então, a maior parte da população nesse período, porque aqui o processo de industrialização demorou muito, tá? Praticamente na América Latina, podemos década de 50 para cá, tá? Mas o século XIX, início do século XX, aqui era predominantemente rural, tá bom? Então, essa questão aqui da página 156, que é referência ao texto, uma palavra, um conceito, é bem interessante, meus queridos. É bem interessante isso aqui, ó, para vocês refletirem, pensando na questão da política e da história dos países latino-americanos. Acabou a aula de correção. Um grande abraço, professor. Até a próxima aula. Tchau para vocês.